Nelson Spolaor é um cidadão que tem a sua origem no meio da agricultura, filho de um pai agricultor, de uma mãe agricultora, de uma família, né, na sua naturalidade, que saiu de casa com 10 anos de idade para poder estudar. E como meu pai não tinha dinheiro para pagar pensão, eu trabalhei como empregado doméstico com 10 anos de idade. E eu vim para Sapiranga porque do casal de idade que eu morava lá, este filho dele já tinha vindo para cá com a família toda, naquele período que tinha muito emprego no calçado, enfim, na década de final de 70, 80. Eles foram de férias para lá e me convidaram. E nós assumimos em 2006, numa situação no município com muito desemprego, com uma crise profunda, com esta disputa, com esse cenário. Hoje, a nossa cidade, quando eu ando, eu percebo a população sem esperança. Eu percebo um povo que, com o governo autoritário, não é feliz. Eu percebo muitas pessoas desempregadas, né? Muita gente, na verdade, passando necessidade por conta do cenário da pandemia, mas também pela falta de iniciativa do governo local, né? Pela falta de políticas que possa fomentar o desenvolvimento, atrair novas empresas, fomentar as empresas existentes. E na época era semelhante. Eles ganharam as eleições fraudulenta em 2004 com autoritarismo, né? Com perseguição, amedrontando as pessoas. E fazia com que a cidade também tinha o povo muito triste, justamente pelo fato de ninguém é feliz num regime e num período com que a democracia, né, não possa prosperar, com que as pessoas não possam opinar, com que as pessoas não possam ser protagonistas, né? E nos governos deles, que são governos onde são marcadas pelo processo autoritarismo mesmo, né? E tem essa semelhança, tem a semelhança do modo de governo e tem essa semelhança do ponto de vista também da situação que o povo estava enfrentando. Havia muito desemprego lá em 2005, 2006, como há hoje, muito desemprego. E nós trouxemos para as pessoas esperança naquela oportunidade, e a esperança nós materializamos em resultados importantes, positivos, porque geramos muitos empregos, seja apoiando as empresas locais ou trazendo novas empresas. E esta é uma outra semelhança muito profunda. E como consequência daquele período, havia também uma situação social muito grande, né? Muitas pessoas passando muita necessidade, fome, miséria, né? Como há hoje também, né? Muitas pessoas, né? Você vai na sinaleira, quando for passar na sinaleira, tu vê muitas pessoas, infelizmente, tendo que pedir esmola, pedindo doação, né? Tu vê pessoas vivendo, morando no relento, posando fora, sem ter o seu espaço para poder se aconchegar, sem ter aonde ficar para dormir, morando no relento, né? E esse período é um período muito semelhante também com 2005, 2006. Olha, aqui tem fato que é marcante para a história. O juiz marcou a posse e fizemos os convites, convidamos as pessoas assim de um dia para o outro. E quando o juiz chegou na Câmara de Vereadores para dar a posse para nós, ele não tinha a chave da Câmara de Vereadores. Ele teve que chamar, na verdade, um chaveiro para abrir o cadeado. O doutor Ivan, que foi o juiz eleitoral, que hoje inclusive está na comarca em São Leopoldo. Ele não tinha o livro de posse dos prefeitos, porque o prefeito que foi afastado não entregou para a Justiça Eleitoral. E, portanto, ele não tinha o livro para me dar posse. Ele teve que trazer o livro da Justiça Eleitoral, fez a ata num livro da Justiça Eleitoral, para depois fazer a transcrição para o livro de posse dos prefeitos. E eu, como não teve transição nenhuma, e mais, eles tinham aprovado uma lei
numa semana anterior a o juiz me dar posse, que tinham extinguido 70% dos cargos da prefeitura, os CCs, e tinham extinto 5, 6 secretarias. Eles estavam deixando a prefeitura ingovernável. E nós não tivemos transição e fizemos o seguinte: nomeei apenas 4 secretários, mas não deixei a prefeitura fechada um dia sequer. Não fechei a prefeitura um dia sequer. Nomeei 4 secretários, deixamos a prefeitura aberta, começamos a atender a população e fomos organizando a casa. Organizando a casa e dizer o seguinte, que eu busquei na justiça a anulação daquela legislação que extinguiu a estrutura da prefeitura, que deixou a prefeitura ingovernável. Para pegar a Secretaria da Fazenda, por exemplo, 70% dos funcionários eram CCs e tinham sido extintos. CCs não tinha como nomear, não tinha como você administrar a cidade. A justiça reconheceu isso e nos colocou, na verdade, na condição de nós restabelecer. E eu não criei um CC a mais durante o meu governo todo. Não criei um cargo de confiança. Administrei a cidade com a estrutura que nós conseguimos, herdamos da administração anterior e a que a justiça reestabeleceu. Foi um desafio enorme, mas com trabalho, com organização e dedicação, conseguimos de fato organizar a casa, fazer planejamento estratégico, fazer audiências públicas ouvindo as entidades, chamei empresários, chamei trabalhadores, chamei a CIS, a AMPM, CDL, todos os sindicatos dos trabalhadores, associações de moradores, o conselho das igrejas, tanto das igrejas católicas como luterana, como das evangélicas. Construímos uma união de forças para o bem da cidade e olhamos para a cidade e governamos, administrando, olhando para frente e recuperando a esperança deste povo sofrido, deste povo que estava passando por tremenda dificuldade. E fizemos um ótimo governo. Eu tenho orgulho do governo que eu fiz. Eu ganhei prêmios em muitas áreas. Terminei o meu mandato sendo Sapiranga a 10ª cidade melhor administrada do Brasil. A 10ª cidade melhor administrada do Brasil. Em 2011, ganhei o prêmio como prefeito que mais investiu na educação infantil do Rio Grande do Sul. Prefeito que mais investiu na educação infantil do Rio Grande do Sul. A educação de Sapiranga passou a ser a 4ª do Rio Grande do Sul, no seu reconhecimento do IDEB, e a 37ª do Brasil. Portanto, passou a ser uma educação de qualidade, com conhecimento, com dados extraordinários. Para você ter uma ideia, em 2005, o índice de reprovação e evasão foi 23% em Sapiranga. No meu governo, nós concluímos com 4,9%, índice de primeiro mundo. Esta é a educação que nós queremos. Mas essa educação, ela teve como pressuposto também formação continuada, aulas inaugurais com os melhores intelectuais do Brasil, com reconhecimento internacional, com democracia, com metodologia participativa, com a Secretaria da Educação sendo um apoio para as escolas, com gestão democrática, com investimento, com os pais e alunos participando junto, com projetos de contraturno escolar, com uma visão estratégica da educação que humaniza e que transforma, e que faz uma energia positiva para despertar o conhecimento. Foi assim que nós governamos essa cidade durante o período que eu fui prefeito. Eu tenho um sentimento do meu governo em 2 períodos. Há um primeiro período que nós estimulamos mais os canais de participação popular, as assembleias, o orçamento participativo, as reuniões dos conselhos, as conferências, que foram momentos extremamente gratificantes. E há momentos posterior, um segundo momento, em que tínhamos muito recurso disponibilizado na esfera federal. E esses recursos nós procuramos não perder nenhum. Pelo contrário, buscar todos eles a partir do momento que o governo federal disponibilizava nos seus editais, nas suas plataformas ou emendas parlamentares. Mas com esses recursos nós dialogamos menos com a população. E eu quero dizer o seguinte,
A minha visão é que a prefeitura precisa criar mecanismos permanentes de participação popular e que precisa estimular as entidades, reforçar a sua estrutura a sua organização, e a cidadania ter formas de participar de forma, se não vinculada a uma entidade ou outra, mas que a pessoa, que a família, que o ser humano possa, como cidadão, ter os seus canais de diálogo com a gestão pública. A minha ideia é construir processos de participação que garanta absoluta transparência e absoluta oportunidade para o cidadão apresentar a sua demanda, apresentar as suas necessidades, e o poder público ouvir, acolher e encaminhar para a gente construir de fato uma cidade onde o seu povo seja protagonista do seu futuro. Criar processos e mecanismos, seja pelas redes sociais, mas também presencial. Nós vamos aprofundar a democracia realizando os conselhos que tenham vidas permanentes, os conselhos de todas as áreas, as conferências, e vamos criar, a partir de um processo regional, plenárias e reuniões periódicas e sistemáticas, para poder, de fato, o povo ter vez e ter voz. Nós temos que ter um governo que tenha iniciativa, que tenha atitude, que tenha ação, que possa ouvir a comunidade, que possa oportunizá-lo, mas que o governo não se esconda do problema. A gente não pode operar somente com base na demanda. O governo tem que ter a capacidade de desenvolver estratégia que possa antever e antecipar a criação dos problemas e o atendimento à população. Tu não precisa esperar o problema, tu pode ter um planejamento estratégico que leve até a comunidade, que leve para a cidadania um resultado que ela esteja necessitada. E a nossa experiência do que nós já governamos, do que nós administramos, nos dá esta confiança. Nós conhecemos os caminhos, nós sabemos por onde deve ser trilhado para recuperar a cidade, para recuperar as políticas públicas e para fazer com que este povo possa ter novamente esperança. Então é isso que nós temos do ponto de vista de convicção. No nosso planejamento estratégico, nós trabalhamos com 6, 7 eixos. Um deles é a cidade do bem viver. A cidade do bem viver é a cidade que tem as rosas bonitas, a cidade que tem as praças encantadoras, a cidade que tinha a projeção de parada de ônibus identificando cada bairro, identificando o deslocamento das pessoas. E a cidade do bem viver é aquela também que o poder público desenvolve políticas desde o período que a mãe está grávida, para fazer o acompanhamento dessa gestante, depois desta criança ter acesso a uma educação infantil mais próximo da sua casa, do seu bairro, de forma descentralizada. Por isso que nós ampliamos várias escolas de educação infantil e construímos novas onde não tinha. Que a saúde possa ser preventiva e que, portanto, nós colocamos as 6 equipes da estratégia da saúde para atender as pessoas também mais perto das suas casas, das suas residências. Construímos postos de saúde nos bairros descentralizados e criamos um sistema de saúde onde as pessoas que não conseguiam esse atendimento lá no bairro pudessem encontrá-lo, seja na UPA, seja no hospital. A nossa visão sempre foi de nós atendermos na integralidade no desenvolvimento das pessoas, desde o processo de gestante, o recém-nascido, esta criança ter uma escola de qualidade, este jovem poder participar dos projetos de contraturno escolar e essa juventude ter oportunidade de se formar como numa escola técnica, de ter os melhores empregos
e assim poder, na verdade, ser um jovem que seja um orgulho para o pai e para a mãe e que contribua com o processo de desenvolvimento, porque na nossa visão, né, um governo precisa cuidar bem das pessoas, induzir o desenvolvimento econômico, né, mas olhar o ser humano na sua integralidade, na sua continuidade. Quando este jovem cresce, ele vai para o seu emprego e tem que ser emprego de qualidade. Por isso que nós apontamos para um processo de crescimento e desenvolvimento da indústria, mas também do comércio, do turismo e de vários outros setores. E que este jovem, quando construir a sua família, também possa encontrar uma política habitacional, né, para ter um apartamento, uma casa, para morar com dignidade, e possa encontrar também espaços culturais, né, possa se divertir, possa ter condições de ir para um cinema, ir para um teatro, ir para um grande show, prestigiar os shows dos nossos talentos locais, né? Possam ser felizes, que é o que nós buscamos. Eu defendo um governo que cuide bem das pessoas da melhor idade. As pessoas que trabalharam uma vida toda, que constituíram e criaram seus filhos, seus netos, têm o direito de ter na melhor idade espaços de convivências, e por isso nós estimulamos os grupos da melhor idade, espaços de integração, e por isso nós também auxiliamos nesta integração, mas também preparamos o serviço público para que quando alguém precisa, possam encontrar neste serviço público um acolhimento e um encaminhamento da sua necessidade, do seu problema, porque estas pessoas são homens e mulheres que já deram a vida toda pela comunidade, pela uma cidade, e que precisam ser bem cuidadas para terem dignidade em toda a sua vida. Neste mundo, nós queremos a felicidade para todos. Como eu que moro aqui no loteamento Vitória, ou quem mora no centro da cidade, ou quem mora nos loteamentos da nossa cidade, nós queremos uma cidade integrada, nós queremos uma cidade que se desenvolva de forma conjunta, e nós queremos que esta população possa viver bem e possa viver feliz.